E claro que a gente vai falar do Marcos Leonardo, né? Hoje é uma expectativa gigante para saber se o São Paulo vai ou não conseguir fechar com o jogador a tempo. O Marcos Leonardo quer jogar no Brasil. O São Paulo quer muito o empréstimo até o fim do ano. Mas eu já dizia aqui no YouTube, e agora também para a rádio, que o São Paulo tá percebendo nos bastidores que o Al Hilal tá enrolando. E por que que o Al Hilal enrolaria? Para não dar tempo do São Paulo fechar com o Marcos Leonardo. Velho Vamp falou com pessoas muito próximas ao jogador que garantiram: Marcos Leonardo quer jogar no Brasil. Marcos Leonardo tá no Brasil, tá nesse período agora. E aí, vamos ver se vai dar tempo do São Paulo fechar com o Marcos Leonardo, que abriria a mão de muito dinheiro, hein? A gente vai passar todas as informações aqui. O Marcos Leonardo abriria a mão de 4 meses de salário. E 4 meses de salário, meu amigo, lá na Arábia, do Marcos Leonardo, deve dar cerca de 10 milhões de reais. E também aceitaria receber menos, né, um valor menor por mês do que recebe no Al Hilal, para jogar até o fim do ano no São Paulo. Qual o objetivo? É ganhar vaga na seleção brasileira e ter chances na Copa do Mundo de 2026. Eu já dou uma boa tarde aqui para Marcos André, meu grande amigo, Flávio Prado, Mauro César Pereira de volta. E Mauro, já voltando aí, né, para falar de um jogador que tem tudo para ser uma grande estrela no futebol brasileiro, tava jogando muito no Al Hilal. E outra, Mauro, eu não entendo o Al Hilal, né? Porque o Marcos Leonardo hoje é um dos principais jogadores lá, pelo menos foi na Copa do Mundo de Clubes, e não seria usado ali entre os 8 estrangeiros. É estranho, na sua opinião, ou não? Deve se reforçar com algum super atacante. E outra, se o São Paulo conseguir, muda o patamar do São Paulo, principalmente para Libertadores, Mauro? Eu tenho várias opiniões sobre esse negócio do São Paulo e essas informações que chegam, né? Porque são sempre informações assim que eu acho muito curiosas. Vamos lá, primeira coisa da história do São Paulo e com esse jogador. Jogador que vai jogar de graça, que vai abrir mão de salário. Por que o Oscar não abriu mão de salário? Não é São Paulino? O Lucas, o São Paulo, um amigo meu estava lembrando disso. Sabe que me lembra São Paulo hoje? O Thiago, você vai lembrar do Flamengo dos anos 2000 e pouco. Sempre essa coisa, fulano quer voltar porque é rubro-negro. Não, e o time tava na merda, não tinha dinheiro, não contratava ninguém, não tinha condição. Quando contratava, não conseguia pagar. Ó, o Vampeta aqui do meu lado. Era aquele rolo todo. Então, é isso. Parece o Flamengo daquela época. O Vamp também deve ter ouvido isso daquela época. Não, fulano é rubro-negro, quer jogar no Flamengo. Então fica essa história e tal. Ok, não duvido que o menino seja São Paulino, o pai dele também, não se trata disso. Mas, cara, estamos falando de muito dinheiro. Eles contrataram o Darwin Nunes, né? Do Liverpool, uruguaio. Que pra mim é menos jogador que o Marcos Leonardo. Perde gol a beça. Mas é mais conhecido, né? O jogador do campeão inglês. Estrela internacional, né? Lá você tem um projeto eu chamo de sport washing, que é usar o futebol, o esporte, para mudar a imagem do país. E usar jogadores conhecidos faz parte da estratégia do Estado, né? Não só do Al Hilal. Então isso talvez explique o jogador tecnicamente bem ficar de fora. Alguns sites sauditas, hoje cedo, informavam que ele seria inscrito na Copa da Ásia, né? Ele e o Renan Lodge. Ou seja, não seriam jogadores no campeonato, jogariam outra competição. Outra coisa que eu não entendo é se o Al Hilal está enrolando. Não tem que enrolar nada, o jogador é dele. Ele não precisa enrolar ninguém. É só falar, não cedo e acabou. Ah, mas não vai jogar aqui? É um direito meu. Ah, o jogador pode entrar na FIFA porque não foi inscrito? Não pode. Fosse assim, o Pablo podia entrar contra o Flamengo agora, que ele não está inscrito em nada. Tá lá. O zagueiro Pablo, ex-Corinthians, está treinando isoladamente. Tá lá, ele poderia entrar na FIFA para poder recorrer a alguma coisa, mas está ganhando o salário dele, tá lá, está recebendo em dia. Você não pode processar um clube porque não te inscreveu no campeonato. Digamos que você tem 40 jogadores. Você pode inscrever na Libertadores, sei lá, 30, 50, não sei, 35, vai, um número menor. Agora tem um número maior que eles ampliaram, desde a pandemia ampliaram. Mas acontecia que no Brasil, na América do Sul inteira, na Libertadores você tinha um número fixo, eram 20 e poucos jogadores, tanto que a numeração fixa já era usada na Libertadores antes de usar a numeração fixa nas demais competições, e você não inscrevia todo mundo, que tinha jogador que ficava de fora. Tem jogador que fica fora do banco, é normal, isso faz parte. O fato de ter um contrato não obriga o clube a te inscrever numa competição. Você vai estar inscrito dependendo da situação, de uma série de questões. Então, se quem decide é o Al Hilal, gente. Não adianta ficar alimentando uma coisa na cabeça do torcedor. Se São Paulo conseguir a contratação, vai ser porque o Al Hilal liberou.
O Hilal não precisa enrolar ninguém. O jogador é dele. Está sob contrato. Imagino que lá não atrasa salário, né? E o salário é muito bom, o jogador vai ganhar menos e tudo. O único jogador no Brasil que eu me lembro que voltou para ganhar um salário simbólico foi o Juninho Pernambucano no Vasco. E nós tivemos 2 exemplos no São Paulo recentes. O Lucas. O Lucas veio emprestado. Jogou até o final daquele ano, ajudou na Copa do Brasil, foi campeão e tal. Ah, o Lucas vai jogar nos Estados Unidos. É o que falavam. Não foi ele que falou, não lembro dele falando, mas é o que mais se comentava. Né? Setoristas do São Paulo. Não, vai jogar nos Estados Unidos. Pelo jeito não veio nenhuma proposta interessante, que ele continuou por aqui. O Lucas aceitou jogar no São Paulo por um salário simbólico? Não, é um direito que ele tem também. Ele quis um salário de mercado. O Oscar veio da China. O Oscar ganhou muito dinheiro na China, todo mundo sabe disso. Tinha um dos maiores salários do futebol mundial. Ele veio para o São Paulo ganhar pouco? Não, ele veio ganhar muito e o patrocinador paga a metade. Só que o patrocinador tem um contrato, um compromisso por 2 anos. E o contrato do jogador é por 3 anos. O último ano de contrato, se o patrocinador não estiver mais, ou não quiser mais pagar, sei lá, o São Paulo assume sozinho. Então, o que eu vejo nisso tudo, é aí que eu quero chegar, é que o São Paulo vendeu para o torcedor uma ideia do FDIC, que é um fundo de investimento que visa arrecadar fundos para eliminar a dívida de curto prazo, a dívida bancária, que faz sangrar dos cofres tricolores muito dinheiro a cada ano. Eu fiz um texto do ano passado no meu blog, entrevistei pessoas do São Paulo sobre esse projeto, foi em novembro do ano passado, e o número que me deram, eu fiz a conversão, o que o São Paulo em 2023 pagou de juros bancários, pagava o Pedro, que custou ao Flamengo 14 milhões de euros. Então, em 2023, Vampeta, o São Paulo perdeu um Pedro pagando juro para banco, juro bancário. Então a ideia é estancar isso para começar a mudar o rumo do clube. Você não muda o rumo do clube tendo Oscar, Lucas e muito menos o Marcos Leonardo. A não ser que ele venha jogar de graça por caridade, como foi o Juninho Pernambucano por paixão pelo Vasco da Gama. Se ele fizer isso de fato, aí pode ser. Mas eu só acredito vendo nessas coisas. Estou muito velho para ficar acreditando nessas historinhas. Ah, o jogador vai jogar de graça, o outro ama o clube, porque a gente não vê isso. E no São Paulo temos 2 exemplos. Caras formados no São Paulo, que foram para o exterior, fizeram sucesso, fizeram lá seu pé de meia, muito merecido e tudo mais, mas que só voltaram para cá acertando contratos de mercado. E com razão, né, mano? Não, com razão, não são obrigados a fazer o contrário. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, essa história que o jogador vai jogar de... Isso, na Argentina até tem alguns casos. No Brasil é muito raro. Se alguém lembrar de mais alguém, cite. Eu só me lembro do Juninho Pernambucano, que ganhava salário simbólico lá no Vasco da Gama. Na Argentina tem o Milito, né? O Milito ganhava 15 mil reais equivalentes quando ele voltou para o Racing, agora é presidente do clube. Teve um grupo de jogadores também do News Old Boys, quando o News foi semifinalista contra o Atlético em 2013, que eles também chegaram lá jogando. Todos voltaram da Europa, ganhando menos, querendo resgatar o clube. É mais ou menos assim, ó, o cara quer devolver ao clube que o clube deu a ele. O clube me formou, me deu os primeiros passos, eu almocei aqui, jantei aqui, dormi aqui, trataram dos meus dentes, cuidaram da minha educação, né? Que o clube prepara o garoto na base e faz isso tudo. O São Paulo faz isso tudo com muitos meninos, como outros clubes fazem também. E agora eu quero retribuir. O cara volta e fala, não, quanto pode pagar? Ah, tanto, eu assino. Eu quero vestir a camisa de novo, quero ajudar o clube. Não preciso mais dessa grana toda. Eu já estou bem, já estou rico já estou resolvido a minha vida. No Brasil não é assim, e não é errado. O jogador tem o direito de cobrar o que ele vale. Profissional, qualquer profissional cobra, se ele puder, aquilo que ele acha que vale. Né? Agora, eu acho muito confusa a história de um clube que não revela números do FDIC. O presidente não dá entrevista sobre o assunto, não fala, vem cá, por que não apresenta? Ó, já reduzimos a dívida, conseguimos tal resultado. Ninguém fala. Hoje mesmo eu falei com a pessoa de São Paulo e pedi para novamente entrevistar alguém da assessoria, entrevistar a pessoa que me deu a entrevista no passado sobre o FDIC, que estava à frente do projeto. Ah, está de férias, quando voltar a gente conversa. Ah, beleza, vou esperar voltar de férias. Porque eu estou curioso para entender. E acho que muito pouca gente que cobre o São Paulo, inclusive, fala desse assunto. Venderam para a torcida do São Paulo a ideia de que o São Paulo ia resgatar e tal. A política do clube é totalmente diferente. O São Paulo... Gente, é impossível você querer contratar jogador caro, ter jogador de milhões, salário de milhões no seu elenco, brigar por título da Libertadores e você consertar as finanças. São coisas incompatíveis. É como o cara que está devendo cartão de crédito, está devendo condomínio, devendo cheque especial, agiota, açougue. Aí o cara de repente fala, eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Ah, mas vamos lá, porque lá tem a casa do fulano que não paga aluguel, mas você paga comida, paga bebida, paga passagem. Não é assim. Não é assim. Mesmo que você tenha algum facilitador, o clube não vai cobrar, mas você paga salário, vai pagar comissão. Enfim, eu acho isso muito impressionante, como pouco se fala sobre isso e como se vende muito facilmente para uma grande torcida a ideia que vai trazer um grande jogador e tem mais. Hoje você tem uma briga política dentro do São Paulo. Tem um presidente, tem um diretor de futebol,
quem vai ser o próximo presidente, tem todo um rolo também no meio disso tudo aí. Eu acho que isso tudo fica num grande caldeirão. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não duvido de nada que contrate jogador, que pague um salário astronômico, não duvido de nada. Porque no futebol os dirigentes fazem qualquer negócio. Eu sei que o FDIC cada vez mais me parece uma fantasia. Só que existem compromissos assinados, né? São Paulo tem que trabalhar dentro de um orçamento. FDIC, só explicando, né? Aquele compromisso aquele que fundo, o Casares fez, com né? duas instituições financeiras e tudo mais, para uma criação de um fundo, para atrair investidores, para reduzir a dívida bancária do São Paulo, como eu falei, que em 2023 fez esvair dos cofres de São Paulo em juros o equivalente ao Pedro. Eu cito o Pedro porque é um grande jogador, custou 14 milhões na época Seria o Andréas e mais um pouco. Vou pegar o número atual. O Andréas custou 10 ao Palmeiras. O Andréas e mais 40%. Tá bom, né? É muito dinheiro. Gente, é muito dinheiro que os clubes pagam de juros. A dívida de curto prazo do Corinthians... E tem que falar disso também, porque a gente fala muito do Corinthians. Não é por acaso. Porque a dívida do Corinthians é um negócio colossal. A do São Paulo também é grande. E quando aparece uma situação dessas, é preciso falar. Porque ficam vendendo só essa agenda positiva. Aí o que acontece? Vamos supor que o jogador venha. Se ele de fato jogar no modo Juninho Pernambucano, ótimo, maravilhoso, sensacional, que bom pro São Paulo. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, porque eu só acredito nessas coisas vendo. Não estou dizendo que não vai. Estou dizendo que eu só acredito vendo. Jogador jogar de graça, vai ganhar menos. Ah, vou ganhar menos que fulano. Olha, eu acho um negócio bem diferentão, isso aí. E outra coisa, ele é um garoto que ele tem mercado na Europa. Acho estranho que não tenham trabalhado para ele voltar para lá. Talvez o prazo tenha sido curto entre a não inscrição no Campeonato Saudita e o final da janela, que foi ontem, né, para eles. Mas tem a janela de janeiro. Então, talvez o Al Hilal não tenha interesse também em ceder o jogador agora, ou coisa parecida, porque em poucos meses ele pode negociar. Claro, ele poderia emprestar o São Paulo até o final do ano, em janeiro pegar de volta e tentar vender para um clube europeu. Mas, enfim, aí depende da estratégia do clube saudita. Sobre o Flamengo, o que eu sei é que o Flamengo fez uma consulta e que a informação foi essa, que o jogador queria jogar em São Paulo. Foi o que passaram o Flamengo. Não especificamente no São Paulo. Eu entendi que é no São Paulo, não só em São Paulo. E o Flamengo não foi adiante. Mas, de qualquer forma, seria um jogador caro, que o Flamengo tentaria pegar por um valor inicial, depois tentar comprar. Era o plano, que nem foi adiante, nem abriu negociação, porque morreu no nascedouro. Eu só acho que é contraditório. Thiago, quando o Flamengo passou para a recuperação, o Flamengo ganhou a Copa do Brasil em 13, de forma surpreendente. Em 14 jogou a Libertadores. O time estava mais fraco. O Elias foi embora, o Carlos Eduardo foi embora, o Moreno, que foi para ser titular, foi reserva do Brocador, porque o Brocador estava fazendo gol tudo contra ele, foi embora, porque eram jogadores caros. Sabe quem chegou em 2014? Você vai lembrar. O mais importante o nome foi o Elano, que estava em fim de carreira, se machucava muito, infelizmente para ele, encerrou a carreira um tempo depois. Os outros jogadores modestos. Chegou... Era Paulinho, Brocador, chegou Paulinho, né? Brocador, Val, não sei o que, os jogadores desconhecidos do interior de São Paulo. E em 14, para a Libertadores, o técnico era o Jaime e o craque era o Elano. Mas o Elano não conseguiu mais jogar. Fez até gol de falta e tal. O Flamengo foi eliminado pelo Leão na fase de grupos. O que o São Paulo está tentando fazer é o seguinte: eu quero fazer o FDIC, eu quero me recuperar financeiramente, eu quero ganhar a Libertadores, quero ter jogador que ganha R$1 milhão. Eu acho que isso tudo é incompatível, ou uma coisa ou outra. Como eu falo sempre, quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? Primeiro ano do Palmeiras, 2014, o que fez o Palmeiras? Contratou o Ricardo Gareca, primeiro ano da recuperação do clube com Paulo Nobre. Vários jogadores, até alguns argentinos, tudo que eram jogadores baratos que dava para trazer na época, nenhum jogador caro e tal, porque não tinha condições, quase caiu. Aí em 15, já com a casa mais arrumada, ele traz o Dudu. Quando chega o Alexandre Matos, traz o Dudu. E ali marca uma retomada, o Palmeiras começa a se fortalecer. E o patrocínio da Crefisa começa em 2015. E não era tão relevante assim naquele momento. Era um bom patrocínio, muito bom, mas depois ele cresce, fica o maior do Brasil. Mais tarde, a Leila Pereira entra na política do clube e se torna presidente, mas no intervalo tem o Marcelo Gagliotti. O Paulo Nobre, do primeiro ano, ele não injetou grana para o time ser campeão, ele quase caiu, gente. Por quê? Foi um ano de arrumação da casa. Só conversar com ele, vai falar. Eu dei várias entrevistas sobre isso. O São Paulo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ué, não caiu por causa do Santos, não foi? O Santos ganhou do Vitória. O Santos ganhou do Vitória e o Palmeiras ressuscitou. Porque a pontuação foi 40 pontos, se fala a memória, escapou com a menor pontuação da história dos pontos corridos. Então, é muito difícil você fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que você quer pagar a dívida, roubar tudo? Sabe? Eu acho isso impressionante. E o problema não é o Marcos Leonardo. O que me chama a atenção é a política dos dirigentes do São Paulo. De vender para o torcedor uma ideia de que está se recuperando, que vai arrumar a casa, e, na verdade, o que você vê é o modo Corinthians. Esse é o modo Corinthians. Né? Não, porque o São Paulo perdeu 3 centroavantes. Vai se virar com o que tem, irmão. É Tapia e Dineno.
Ah, mas são fracos. Gente, vocês se endividaram. Agora a sua vida é essa. Ah, mas o Flamengo tem o Pedro, o Palmeiras tem o Vitor Roque. Eles se organizaram para isso. Exatamente. Ou então você vai fazer aqui no Botafogo. Você vai virar SAF, né? E aí você vive também nas mãos aí das pessoas, né? Ninguém sabe o que vai ser do Botafogo. O Atlético Mineiro ganhou um Campeonato Brasileiro, furou a bolha de Flamengo e Palmeiras em 2021, mas virou SAF, está nas mãos dos caras que botavam dinheiro, viraram donos do clube, e outro dia estava devendo salário. E tem uma dívida colossal. Então você escolhe qual é o seu destino. E o São Paulo, acho que não escolheu realmente qual é o seu caminho. O discurso é uma coisa e a conduta na frente do futebol é outra. Agora, Mauro, tem aquilo também, né? Se ganhar Libertadores, paga o investimento, né? Mas também não garante que vai ganhar. Mas é a velha história. No futebol brasileiro, tudo é feito assim. Quase tudo, né? Não, a gente investe no jogador, porque a gente vai ser campeão, vai ter premiação, mas só tem um campeão, né? O Marcos Leonardo reforçaria o São Paulo demais, mas garante que vai ganhar a Libertadores? Então essa que é a questão. Não garante nada, nada segura. Nada segura. Você pode ser eliminado pela ele. Ele foi rebaixado com o Santos, não foi? Foi rebaixado com o Santos. Quer dizer, ele é um ótimo jogador, mas não é o Batman, o Superman, não vai impedir uma derrota. Se tiver que acontecer, vai acontecer. Ele vai ajudar. Mas o que me chama a atenção é assim, o que se vendeu para o torcedor. Eu fico à vontade para falar que eu entrevistei o superintendente do clube, fiz um texto grande sobre isso, uma entrevista com ele, em novembro do ano passado, ouvi com atenção e levei a sério. E acho que eles são sérios. Mas a gestão do futebol ela é conflitante com relação a esse discurso. Isso para mim é muito claro. Infelizmente, o presidente Casares não aparece para conversar com a gente aqui agora, para responder perguntas, para dar uma coletiva. Não aparece. Tem uma entrevista ou outra, tudo, mas não vai para o confronto. É o confronto que eu falo de perguntas e respostas diretas, que possam ser feitas com educação, com respeito e com respostas também diretas. E não com dribles. Ô Vamp, você falou muito, né, com pessoas próximas ao Marcos Leonardo. Realmente, o Mauro ainda reforça uma situação que é de se impressionar. Porque o Marcos Leonardo teria nem entrado em detalhes, o Flamengo teria nem entrado em detalhes, porque ele deixou claro que queria jogar no São Paulo. Ou seja, hoje a gente fala muito, não tem esse negócio de paixão, de identificação, mas o cara não entrar numa negociação com o Flamengo, que é ao lado do Palmeiras o grande time no momento, que tem mais chances de títulos em tudo, pra jogar no São Paulo, que tá brigando pela Libertadores, mas que não é favorito, já mostra aí uma relação do cara com o clube, né? Tem camisa dele pequeno, é do São Paulo. E outra, Vamp, que o Mauro falou, quero ver fazer como o Juninho. Realmente não. Mas, o Marcos Leonardo, ele aceitou, durante as negociações, abrir mão do que receberia de salários nos próximos 4 meses. Irmão, nos próximos 4 meses, um cara desse ganha 10 milhões de reais fácil, ou mais. Teria aberto mão disso, e se fechar com o São Paulo, ele vai receber um valor muito abaixo do que ele receberia no Al Hilal. Mas isso impressiona, né, também no futebol atual. Um jogador que nem entra em negociação com o Flamengo porque quer o São Paulo, e outra, que aceita ganhar muito menos. Realmente o Marcos Leonardo, ele quer o São Paulo, né, Vamp? Boa tarde, Tico, Maldo, Flávio, boa tarde a todos, né? No programa de domingo, a gente no Canelada de domingo, quando surgiu esse zum, já não nem no Canelada, no bate-pronto de sexta-feira, e começou o Sauditão, o Campeonato Saudita, né, que agora é transmitido pela Band, pelo Sport TV, o canal Disney. Eu tava vendo o Al Hilal jogando, olhando aqui a escalação, na sexta-feira. Vi o Al Nassr ganhando de 5, João Félix fazendo 3, Cristiano Ronaldo 1 e o Coman 1. E fiquei visualizando aqui o Al Hilal. O Marcos Leonardo não estava nem no banco. Jogou o David Nunes com o Malcom no ataque, ganhou de 2-0. E o Marcos Leonardo desembarcando no Brasil. Quando surgiu o zum, né, de Flamengo, próprio São Paulo. E aí eu conheço o Marcos Leonardo, tenho um contato dele, no conterrâneo baiano, e amigos e gente muito próxima a ele. Eu mandei uma mensagem, já no programa de domingo, né? E aí, o homem tá voltando? Pai, o homem quer voltar para São Paulo. Aí eu brinquei, Flamengo ou São Paulo? Ele falou, SP, botou SP, São Paulo. O pessoal do Santos também tentou entrar, mas ele não... O foco era voltar por causa de Copa do Mundo. Agora, esse negócio de abrir mão de salário, eu duvido. Que ainda é um cara vai fazer 22 anos agora, não está nesse patamar de abrir mão por 4 meses de salário. Hoje, pela manhã, cedo, o Gabriel, que é muito ligado ao São Paulo,
falou que ia atrasar a documentação. Mas o jogador, como o Maldo falou, o cara pode ir para quer ir pro Milan, mas se o Milan não me pagar e eu não quiser liberar, um abraço, você tem contrato comigo. Porque eu sei que o Wesley, isso aí eu posso falar de boca cheia, lá tá Coman, Sané, João Félix e Cristiano Ronaldo. Apareceu Valência, apareceu sondagem de outros clubes. E o Jorge Jesus falou, não vou liberar ele não, eu gosto dele. Ele aqui vai ficar. E não saiu, tá lá. Né? A janela fechou na Europa, provavelmente hoje fecha aqui também. Mas se precisa, não é só ir. E eu duvido, Tico, isso aí eu duvido. Certeza, abrir 4 meses de salário, mão de salário, isso aí eu não acredito, não. Isso aí já pra mim é historinha. Você acha que é lorota? Lorota, ele vai completar 22 anos agora. Agora que ele pegou uma moeda, estava no Santos há um ano atrás. Quem deu essa informação, Kaique? Foi o Gabriel Sá? A informação de que vai abrir mão de 4 salários? É geral, é uma informação geral. Porque a gente não sabe assim, o contrato pertence a cada um. Eu ouvi falar que ele ganhava 5 milhões por mês, mano. Ia tentar com o Al Hilal 2 milhões e meio e o São Paulo mais 2 milhões e meio. Assim, quando alguém diz que o jogador vai ganhar menos, vai ganhar nada, sei lá o quê, alguém diz. Os repórteres reproduzem. Quem disse? Essa questão, desculpa, mas quem disse? Foi o jogador? Foi o empresário do jogador? Dá pra confiar? Foi uma fonte do clube? É essa que é a questão, entendeu? Surgem muitas informações desencontradas e essa praga de mercado, essa maldita janela que vai fechar, e mesmo com a janela fechada, tem vários caras que ficam aí na imprensa falando de mercado o ano inteiro. Isso gera o quê? A cada tweet o cara tá gerando engajamento, a cada postagem do Instagram, a cada coisa que fala, é isso. Então, sabe, cada fragmento de notícia. Hoje eu vi, por exemplo, um repórter colocando assim, reproduziu o trecho da conversa dele com alguém, ele printou e colocou lá. Aí veio um comentário embaixo. Eu fui olhar e falei, cara, que loucura isso. Ele reproduziu que ele conversou há pouco. E não tinha nenhuma novidade. Era isso, só não tem nada, estamos aguardando. Então não tem notícia. Não, mas eu tenho que ficar em tempo real do não tem notícia do Marcos Leonardo. Não tem novidade. Uma hora vai ter, mas não teve. Daí o camarada embaixo escreve assim um comentário na rede social. Fulano, já tem uma meia hora que você mandou mensagem para ele. Dá para mandar outra, né? Quer dizer, o cara já falando pro repórter, fica enchendo o saco da fonte a cada 30 minutos, como se alguém ficasse suspeitando lá o cara da Arábia, lá, resolve aí, você vai liberar. Não é assim, gente. Não é assim. Eu tava vendo uma das maiores operações agora, das maiores de janela agora que teve, do Isaac, que foi pro Liverpool. O Liverpool. Sábado o Newcastle estava jogando e eles contrataram, ele falou, só vamos liberar se o alemão topar, porque eles contrataram o alemão do Stuttgart. Sim. E falou, se ele não topar, vai ficar aí afastado, tem contrato. Sim. E o time saudita, os donos lá são sauditas. Falou, se o alemão não topar, e ele ia ficar encostado, Mauro, porque os companheiros já não queriam mais, né, a torcida. Sim. Ele se queimou, né? Se queimou. Só que aí o alemão topou, o Stuttgart aceitou vender pelo valor, e aí eles foram e venderam o Isaac. Mas até então, o Isaac ia ficar encostado. Porque tem contrato, Tico. Tem contrato. E a multa era muito grande. Aí deu tudo certo. Essa foi a maior operação agora de transações agora de janela, né? Agora, tem isso, né? Porque vai de encontro ao que o Casares prometeu, Flávio Prado. Ele prometeu reequilibrar o caixa do São Paulo. Isso foi uma promessa. Tava até no estatuto, né? Foi assinado. Queriam reequilibrar o caixa. Agora, tem o outro lado também. Porque o Marcos Leonardo, ele muda o patamar desse time do São Paulo. É um São Paulo que tá nas quartas de final da Libertadores contra a LDU, que não é um bicho-papão, tudo bem. É difícil a altitude? É, mas o primeiro jogo é lá. São Paulo vai jogar em casa já sabendo a vantagem que vai ter que tirar ou não. Tem esse lado também, né? É um jogador que chega, que se chegar, muda o patamar do time, provavelmente dando mais chances de chegar numa final de Libertadores, o que gera mais dinheiro pro São Paulo, mas tem um risco muito grande, né, Flávio? É o que o Mauro falou. E aí, qual é o objetivo? É reequilibrar o caixa ou é fazer um time forte para brigar pelo título da Libertadores? Porque isso eu falo aqui. Já falei. Esse São Paulo tá brigando pelo título da Libertadores. Porque é um time chato em Copa, é um time que dá trabalho pros dois favoritos, Palmeiras e Flamengo, sempre o São Paulo dá trabalho pros dois, tá brigando pelo título. Seria um reforço pensando nesse título, mas tem esse lado financeiro também, né?
Boa tarde, Pilhado. Boa tarde, amigos. Olha, o São Paulo tem um histórico de tentar fazer isso, se dá muito mal com o Maicon, aquele jogador que era o Xeré, como é que eles falavam? Não sei o quê, da Libertadores. O cara chegou no dia da decisão e foi expulso no primeiro tempo. E o São Paulo pagou uma fortuna com ele, com um bico do caramba aí pro São Paulo. Se você quer equilibrar, você não pode contar com o si. O São Paulo, ele se ganhar a Libertadores, ele vai recuperar o investimento? Vai, mas qual é a chance real disso acontecer? Você não pode arriscar. Você tem que pensar no equilíbrio financeiro, senão a coisa fica complicada. E mais, agora surgiu a notícia que o São Paulo está tentando trazer também o Rigoni, que está no Leão e ganha 1 milhão por mês. Ele teria que abaixar o valor e tal. Mas, pô, vai gastar dinheiro com o Rigoni. Né? O Rigoni é bem meia boca. Ele não é o Marcos Leonardo. Então, Teria sido um pedido do Crespo. Mas, né, nós vamos ajeitar as finanças ou vamos atender o Crespo? Aí você traz o Marcos Leonardo e o Rigoni, se for o caso. E o Rigoni que não vai nem acrescentar grande coisa ao time. Então, não sei se esse projeto de diminuir Flávio, às vezes o transferban é até bom. Por exemplo, se não tem transferban no Corinthians, garantir. Eles iam trazer alguma coisa agora aí. Ia trazer uns 3, 4 jogadores. O transferban é tipo um remédio, né? É maravilhoso. O São Paulo tá precisando de um transferban. Tomou um outro dia, mas foi rapidinho, né? Conseguiu escapar. Foi. Porque realmente é a única coisa que controla. Se o Corinthians não tá, trazia uns 3 ou 4 agora. Como tá fora. Não, tá louco. Até os diretores estão no transferban, né? Os antigos presidentes lá meteram o transferban. Agora, uma pergunta pra vocês. Isso é culpa do torcedor também? Porque o que eu digo? O torcedor ele fica cobrando, né? O torcedor sabe que o clube não tá em condição de contratar. Sabe que o clube prometeu não contratar. Mas o torcedor cobra. O torcedor de São Paulo mesmo falou, a gente tá sem atacante. E aí, não vai contratar ninguém? Aí, a gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Mal. Aí, se a coisa for séria, né? For para valer, o presidente aparece e fala o seguinte: olha, nós não vamos contratar. No caso de São Paulo, infelizmente, tivemos 3 jogadores lesionados, 3 centroavantes, né? Temos outros 2 aqui, o Dineno e o Tapia. E é com eles que a gente vai ter que se virar. Porque o São Paulo não tem condições de contratar. Nós temos que cumprir metas financeiras. Aí tem uma versão, não, que se cabe no orçamento. Cara, que orçamento é esse de crise, gente? Que você tem vários jogadores de milhões. Meu Deus do céu, vamos pensar um pouco. Ah, mas o São Paulo liberou 15 jogadores. E daí? Liberou 15 e contratou 2, 3 jogadores caros. Não fecha a conta. Essa é a questão. Agora, se o São Paulo quiser ser Corinthians, ficar a vida inteira nessa vida louca, é um direito que ele tem. E o torcedor tem que ter consciência, mas o dirigente tem que dar uma explicação para o torcedor. E não se fala nisso. Chegar e falar, olha, a situação é essa, conseguimos tais resultados, estamos nesse caminho, vai levar mais tempo. Ah, mas talvez não dê para a gente ganhar essa Libertadores, vamos tentar o possível com o nosso jogador, o torcedor tem que apoiar, mas daqui a alguns anos a gente vai ter em condições melhores. Só que leva anos para terminar esse processo. E ninguém quer passar por isso, quer tudo para ontem. Então você entra no Libertadores achando, não, eu tenho que ganhar a Libertadores. Não, você vai só disputar. Você não tem time para ganhar, você vai disputar. Lá na frente você vai tentar ganhar. Quando você se estruturar para isso. Porque os outros estão mais estruturados. Circunstancialmente pode até acontecer. O Fluminense ganhou uma Copa Libertadores quando ele não aparecia nos favoritos. Foi avançando e ganhou. São Paulo pode até ganhar, pode ganhar. Mas é você jogar todas as fichas no incerto. E é por isso que o São Paulo está assim. Vamos lembrar do Daniel Alves? Contrataram o Daniel Alves. Teve gente falando que era a maior contratação da história do futebol brasileiro, que é um devaneio. Mas era uma contratação muito cara. São Paulo teve que fazer acordo com o jogador. Teve uma situação até humilhante para o clube, que quando ele quis ir para a Olimpíada, ele pegou e foi. O São Paulo não queria, mas ele foi. Por quê? Estava atrasado, não pagava o cara, eu pego e vou. No mesmo dia, o Pedro quis ir, o Flamengo falou, não vai. E não foi, por quê? O salário está em dia. Como falou, quem manda é o patrão. Você tem um contrato, cara, você tem que cumprir. Então, assim, eu acho que quando o clube apresenta um projeto de recuperação e depois não se comunica com a sua torcida, ele realmente cria um espaço para isso que você falou. O torcedor fica cobrando contratação. Mas ele não explica. Falei, hoje mesmo, eu tentei lá saber como é que está o FDIC aí. Será que a gente pode conversar de novo com o fulano de tal? Aí está de férias. Ok, tudo bem, vamos esperar ele voltar. E me parece que são pessoas sérias, de fato. As empresas, né, às quais se associaram são empresas sérias, mas a gestão do futebol nem sempre vai no mesmo ritmo. Esse que é o problema. E outra coisa, né? É um jogador, como disse o Vamp, não tem essa situação de, como o Mauro falou, o Juninho veio no fim da carreira. Ele tá no começo. Não, ele tá no começo da carreira. O Oscar, já na fase final de carreira, não veio por salário simbólico. O Marcos Leonardo tá com 22 anos.
Vai completar agora, vai fazer 22 anos agora. Sim, a gente tá voltando pra rádio, e aí eu vou passar a palavra, Mauro, pra você, pra concluir. A gente tá voltando em 5 segundos aí pra Rádio Jovem Pan, porque a gente tá falando, o Marcos Leonardo tá no auge da carreira. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, que tem isso ainda, né, Mauro? O Marcos Leonardo tá no auge, ele tá com 22 anos. Ele tem muito dinheiro pra ganhar. O Oscar, por exemplo, ganhou muito dinheiro, que bom para ele, fez um ótimo contrato lá na China, mas quando ele retorna para o futebol brasileiro, para o São Paulo, ele não volta para um salário simbólico, que tinha um detalhe, ele briga na justiça com o São Paulo, vai para o Internacional, aí do Internacional vai para o Chelsea, do Chelsea ele vai para o futebol chinês. É um direito dele, cara, ele não é obrigado a jogar para o salário simbólico. Eu estou citando o caso do Oscar, que é um caso atual, é recente, e é do elenco, só para mostrar o seguinte, em geral, gente, isso não existe. O jogador vem ganhar menos, o jogador vai ganhar... Isso não acontece. Se acontecer, vai ser algo realmente muito inusitado. Agora, qual é a fonte dessa história que ele vai ganhar? É alguém do São Paulo? É um dirigente do São Paulo falando? Desculpa. Eu só acredito se for do próprio jogador. Sabe? E quando apareceu o balanço lá do São Paulo, lá, custo 0, aí a gente acredita. Porque o futebol é assim. Olha, quando o Ronaldinho Gaúcho acertou com o Atlético Mineiro, teve um colega que comprou a ideia, passada por uma pessoa do Atlético, de que ele ia ganhar 1/3 mais ou menos que ele ganhava no Flamengo. Eu me lembro que na época eu falava, gente, o Assis vai aceitar que o Ronaldinho vai ganhar 1/3 do que ele ganhava no Flamengo? Passou um tempo depois, não era nada disso. Ele ganhava até mais do que ganhava no Flamengo. O Atlético fez um esforço e ganhou a Libertadores com o Ronaldinho. Foi ótimo para o Atlético Mineiro. Endividou mais o Atlético, mas ganhou um troféu inédito. Então valeu a pena pelo lado esportivo e lado financeiro. Tanto que o Atlético carrega essa dívida lá de trás. A época da Libertadores foi um time muito caro que se formou e que aumentou o problema financeiro que cresce até hoje. Mas o que vem de dirigente assim, a gente não pode confiar cegamente, gente. Pelo amor de Deus. E tem gente aí na imprensa que é repórter de versão oficial. Não é daqui do Jovem Pan, não. Tá por aí. Repórter da versão oficial, repórter que fala tudo que o Cartola passa para ele fala. É só agenda positiva, então tem que desconfiar. Isso se espalha, porque tem muita gente que compra. E nem pode criticar, né? Porque recebe a informação do Cartola, então não pode criticar. Nunca critica. Se perguntar do FIDIC, vai dizer que tá tudo ótimo. Enfim, tem gente que acredita, tem gente que gosta disso.